Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Davi Rodrigues mais uma vez aqui com vocês e o tema do vídeo é por que a direita briga tanto? Se você quer saber mais sobre esse assunto, fica até o final do vídeo que eu vou estar explicando para vocês. Mas antes disso, já faz aquele velho ritual, se inscreve, comenta, compartilha para que esse vídeo possa chegar a mais gente. E eu tenho percebido que muita gente tem visto meus vídeos, mas não tem se inscrito no canal. Então, por gentileza, bora lá, clica o dedinho lá e se inscreve. Bem pessoal, vamos sem enrolação seguir para o nosso vídeo. Eu vou contextualizar para vocês por que a gente vê todo dia no noticiário algum conflito dentro da direita. Os rachas não param na direita. Acontece que, para mim falar para vocês por que Chiquini briga com Figueiredo, por que Tarcísio briga com Eduardo, por que Ana Campanholo briga com o senador, eu vou ter que contextualizar para vocês. E aí eu vou voltar no tempo. Mais precisamente nos anos 80 ali, quando a direita cai do poder com os militares e ela é praticamente extirpada do cenário político. Ser de direita, ser conservador, ser nacionalista passou a ser algo visto como um leproso. É pesado, mas era mais ou menos assim que alguém que defendesse o regime militar, o conservadorismo, algo do tipo era tratado. A esquerda tomou tanta conta do discurso, ganhou tanto discurso que Fernando Henrique e o PSDB passaram a ser considerados de direita. Ora, o Fernando Henrique nunca foi de direita, sempre foi de esquerda. Mas como é que então que ele se torna de direita? Eu vou explicar para vocês usando o conceito, a teoria da janela de Overton. Para quem não conhece, nunca ouviu falar, eu vou explicar de forma simples, talvez até alguns vão dizer que é um exemplo vulgar, mas acontece da seguinte forma. Quando você quer colocar um conceito dentro da sociedade, imagine o seguinte, você coloca um conceito tão ridículo que as pessoas vão ficar horrorizadas e não vão aceitar de forma alguma aquele conceito. E aí você coloca um novo conceito, um pouco menos ridículo. As pessoas vão olhar e não vão aceitar, mas comparado àquele outro, até que é aceitável. E aí você larga um terceiro conceito. E aí as pessoas olham para os dois conceitos anteriores e já dizem, não, cara, mais ou menos, sabe? E você larga o quarto conceito e as pessoas olham para já tem três conceitos anteriores, cara, isso aqui dá para aceitar, dá para tancar. E aí você larga o quinto conceito e aí fica natural. Aquelas coisas que você falou anteriormente são tão ridículas que o que você fala agora, mesmo sendo ridículo, é aceitável. Isso é a janela de Overton. Você tornar algo que não era aceitável dentro da sociedade aceitável. E aí, depende do que você vai fazer. Você começa a baixar os degraus da escada. E aí aquilo que então não era aceitável antes, já que você naturalizou algo que não é aceitável, passa a ser aceitável também até chegar no último estágio lá. E foi assim que o Fernando Henrique e o PSDB se tornaram de direita. Por quê? Você tinha a esquerda radical do PSDB, você tinha a esquerda barulhenta, populista do Lula, e você tinha a esquerda trabalhista do Brizola, e aí você tinha essa esquerda liberal do Fernando Henrique. Então, como ninguém tinha voz dentro da direita, e os únicos que pareciam de direita, já que os outros estavam mais à esquerda, era o PSDB e o Fernando Henrique, eles foram considerados direita. No que o Olavo de Carvalho vai chamar de o teatro das tesouras, onde uma tesoura corta à direita, outra corta à esquerda, mas ambas cortam na mesma direção. E aí não tinha discurso dissonante, porque na mídia tradicional, tanto o PT quanto o PSDB eram as duas principais pontas da política. Isso vai começar a ser rompido, começa a ter o primeiro trinco na janela de Overton quando as redes sociais surgem nos anos 2000. Porque as pessoas começam a perceber que quem da direita que brigava antes, Olavo de Carvalho com o discurso conservador e Enéas Carneiro com o discurso nacionalista, não era mais tão impalatável esse discurso. Ora, o discurso conservador do Olavo de Carvalho parece que faz sentido. O discurso nacionalista do Enéas Carneiro não é tão ruim assim. Outro ponto, quando as pessoas começam a ter informação distribuída e descentralizada, eles começam a perceber que o regime militar sim cometeu erros, mas também teve acertos. Não precisava ser só demonizado. E aí vem escândalos do Petrolão, de Mensalão, e as pessoas começam a perceber que
PSDB e que o PT não eram tão diferentes assim. A janela de Overton ela começa a ser esticada finalmente mais à direita. E começam a haver cada vez mais rachaduras. Em 2013, com os protestos, começa uma trinca de verdade nessa janela. Em 2016, essa trinca aumenta com o impeachment da Dilma Rousseff. E em 2018, o Bolsonaro, que vinha lutando pela pauta de direita, ele dá um coice nessa janela e arrebenta essa janela e finalmente coloca a direita no poder, começa a botar a direita no cenário político. Só começam a acontecer os problemas a partir daí. Porque essa direita, ela nasce adulta, ela não tem base. A base teórica vinha de Olavo de Carvalho, só que Olavo de Carvalho deixou muitas vezes claro que ele nunca foi o guru do Bolsonaro. E aí começa o racha dentro da direita desde que ela nasce e que ela chega ao poder. Porque o poder, ele não pode ser distribuído para todos, ele vai ficar concentrado. E as pessoas estavam sedentas de poder. Existia uma bancada liberal, existia uma bancada nacionalista, uma bancada conservadora, uma bancada evangélica, uma bancada da bala, uma bancada do agro, e todos disputando o poder, e o choque era inevitável. E ainda existia aqueles oportunistas que se elegeram em cima do nome do Bolsonaro, se elegeram em cima das pautas do campo da direita, mas que não eram de direita e precisavam ser expurgados. E é por isso que começam as brigas dentro da direita. Porque muita, mas muita gente se elegeu em cima do campo da direita, porque agora ficava bonito falar novamente nas pautas da direita, e essas pessoas aproveitam essa oportunidade para se eleger. Eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Alexandre Frota foi um dos primeiros expurgados. O Alexandre Frota ele sempre foi um ator polêmico. E quando as redes sociais explodem, falando contra o PT, contra a corrupção, ele embarca nessa onda aí, porque ele já era um ator decadente na época, e ganha popularidade e cola no Bolsonaro e vira deputado. E segundo o Alexandre Frota, uma das promessas do Bolsonaro é que ele seria o ministro da Cultura. Acontece que o ministério, qualquer ministério, ele dá muito prestígio para a pessoa. Veja bem o Ministério da Cultura, né? Tanto dá prestígio, não é à toa que vários ministros do Bolsonaro se tornam depois políticos. O exemplo que eu dou para vocês, o Tarcísio de Freitas se tornou o governador do estado mais rico de São Paulo e agora é cacifado a ser o próximo presidente. Se elegeram também aí Damares Alves, Marcos Pontes, Tereza Cristina, etc. Aqui é conjectura minha, tá? Eu acredito que quando o Bolsonaro se elegeu ali, e talvez ele realmente tivesse prometido, né, o ministério para o Frota, acontece que provavelmente ele foi aconselhado a não dar esse ministério para o Frota, por quê? O Bolsonaro se elege em cima das pautas conservadora e com muito apoio dos evangélicos, e aí imagine o seguinte, como é que ia ficar o Bolsonaro diante dos conservadores e diante dos evangélicos, colocando um ex-ator pornô gay para comandar a cultura. É conjectura minha, tá? Mas eu acredito que foi isso que fez com que o Frota não se tornasse ministro da Cultura. E o Frota cai do governo, então, e ele desembarca atacando. A partir dali ele começa um ataque sistêmico ao Bolsonaro e ao bolsonarismo. O resultado é que o Frota ele foi praticamente extirpado da política, conseguiu se eleger apenas vereador por São Paulo e até a última vez que eu vi já tinha sido cassado. Outro exemplo que eu vou dar para vocês, Joyce Haussmann. Joyce Haussmann se tornou uma mulher extremamente poderosa. Tanto que ela mesma se intitulava a Bolsonaro de saias, né? Ela tinha tanto poder que ela se torna a líder do governo e aí ela achou que pelo poder que ela tinha e pela excelente narrativa, que ela podia controlar o governo. E ela começa a bater de frente com os filhos do Bolsonaro. E aí ela cai do governo também. Cai do governo, mas como Frota ela cai atacando. Primeira coisa que ela vai dizer é que o governo tinha um gabinete paralelo, o gabinete do ódio, onde eles usavam para atacar adversários. Acontece que mais tarde se percebeu que quem tinha um gabinete paralelo era ela, Joyce Haussmann. Vazam áudios dela pedindo para assessores criarem perfis falsos para atacar os adversários. Outro dia, o último vídeo que eu vi da senhora Joyce Haussmann,
Ela, faceira, feliz da vida num podcast com quem? Manuela Dávila. A comunista Manuela Dávila. As duas muito felizes, rindo junto como velhas amigas. E mais uma máscara que cai de forma definitiva, tanto que Joyce Halseman não se elege nem mais para líder de prezinho, não é mesmo? Outros que vão cair também, só que esses caem e conseguem se manter de pé, são o Movimento Brasil Livre, o MBL. Usaram sim, é verdade, não adianta dizer o contrário, usaram do nome Bolsonaro para se eleger em 2018. É claro que o Movimento Brasil Livre já era forte mesmo não estando com Bolsonaro, mas se torna mais forte ainda. Só que, quando eles se elegem, logo eles pulam fora. São praticamente os primeiros a pular fora e começa uma série de acusações. Só que o MBL ele é muito forte dentro das redes sociais e ele, mesmo que foram taxados de traidor, eles conseguem se agarrar ao fio de esperança ali mesmo, fazendo um monte de M, inclusive, como mamãe falei, sendo caçado por todos aqueles problemas que teve lá na Ucrânia. Eles conseguem se agarrar e agora cresceram e formaram o Partido Missão. Não vi, se alguém viu, e aí nos comentários coloca o link, eles rebatendo o Fernando Holliday, que diz que o Kim Kataguiri, a cada votação que ele ia fazer, ele pedia a benção para o Gilmar Mendes. Quanto a isso, não falo mais nada então. Outros que desembarcaram do governo foram os irmãos Weintraub. Só que esses são diferentes, porque os Weintraub tiveram que sair do governo porque deu aquela confusão da reunião ministerial que vazou, né? E aí, nessa reunião, o Abraham Weintraub, que era o ministro da Educação, ele disse que os primeiros que deveriam ser presos eram os vagabundos do STF. E aí, arriscava a cabeça dele rolar aqui e ser preso. E aí o Bolsonaro arruma um emprego para ele, acho que era no Banco Mundial nos Estados Unidos, e ele vai para lá, e só que ele se torna muito popular com essa fala dele, porque a direita odeia o STF, e com essa fala dele ele se cacifa. Tanto que a ideia do Abraham era ser governador de São Paulo, só que a ideia do Bolsonaro era botar o Tarcísio. E aí eles rompem. E a partir do que eles rompem, os Weintraub, que são inteligentíssimos, eles não percebem uma coisa básica. Atacar o Bolsonaro era ser considerado traidor. E eles começam a partir para o ataque, não percebendo o que tinha acontecido com Joyce, com Frota, etc. Fazem a mesma coisa. E se eles quisessem atacar o Bolsonaro até aí e se sentiam traídos, por que eles não atacavam o Lula? E o preço eles pagaram na eleição passada, fizeram apenas pouco mais de 5 mil votos. E aí eu vou usar agora um exemplo dos mais emblemáticos que tem, que é o juiz Sérgio Moro. Talvez o pessoal não vai concordar porque tem a memória fraca. Acontece que em 2018 o Sérgio Moro era considerado o herói nacional. Eu acredito que se fosse na época concorrer a presidente, talvez quem fosse o presidente era Sérgio Moro e não Bolsonaro, devido à popularidade do Sérgio Moro. E aí o Bolsonaro vai chamar o Moro para ser seu ministro da Justiça e dar superpoderes para ele, e logo o Moro desembarca do governo. Mas quando o Moro sai, ele tenta derrubar o governo e dar um golpe definitivo no governo Bolsonaro. Ele sai dizendo o seguinte: eu estou saindo do governo Bolsonaro porque o Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal para proteger os filhos. E foi um golpe bastante pesado, tanto que no primeiro momento você passa a acreditar no Sérgio Moro. Só que aí vem o seguinte: o Sérgio Moro ele sai do governo e aí para quem que ele vai dar entrevista, para quem que ele vai dar o boné? Para a Rede Globo. Ora, se tu sai do governo e tu vai direto pro teu inimigo, aí tem coisa errada. E ali o Moro ele perde a credibilidade e vai ser jogado para escanteio, vai para a porta dos fundos e tem que vir pedir bênção para o Bolsonaro para conseguir se eleger senador pelo Paraná, e hoje faz um mandato de senador medíocre, tá? Então por que todas essas brigas? A verdade é que a direita, né, ela chega em 2018 ao poder sem saber por que chegou. E aí começa todo esse expurgo da direita, todo esse filtro, toda essa limpeza, a peneira vai passando e muita gente vai caindo e continua caindo ainda. A gente ainda tem que ver quem vai sobrar nessa peneira, porque temos agora 4 nomes principais da direita para disputa à presidência, já que, infelizmente, com toda a injustiça que acontece, o Bolsonaro está preso.
E aí temos então o Romeu Zema, que tenta ser o próximo presidente, só que, apesar de um bom gestor em Minas Gerais, não tem carisma, não tem apelo popular. Temos o Caiado, que é gritão, que fala forte, mas que estava num jantar do Gilmar Mendes outro dia e já começa a ter um ponto de interrogação sobre ele. Temos também o Ratinho Júnior, que fez uma boa gestão no Paraná, mas que é mais conhecido como filho do pai, apresentador, do que como governador do Paraná. E temos o Tarcísio, que esse sim há vários pontos de interrogação sobre a cabeça do Tarcísio. Quem é o Tarcísio? É o tecnocrata? É o gestor? É o cara da direita? Ou é o cara que estava com o governo Dilma, depois foi para o Bolsonaro e quer fazer voltar o Teatro das Tesouras? Não se sabe. Por outro lado, temos também a família Bolsonaro enfraquecida, já que o Eduardo Bolsonaro, que é o nome mais forte da família, tirando o pai, está nos Estados Unidos e não se sabe se vai poder voltar no Brasil. Temos aí o Carlos, que já vai concorrer a senador por Santa Catarina, causando uma enorme briga em Santa Catarina. Temos o Flávio, que tem uma nuvem negra sobre ele a partir daquelas suspeitas sobre rachadinha e sobre ele ter enterrado a Lava Toga. E temos o Renan, que ainda não tem escopo político, tá? E aí tem a Michelle, que não se sabe o que ela vai fazer, e temos, infelizmente, o Bolsonaro preso. E é nesse retalho, nessa colcha aí de retalho, que a política brasileira se encontra, onde a janela se esticou, se abriu totalmente da esquerda e agora ela vai totalmente à direita, e a direita está em guerra, a esquerda se une e provavelmente, do jeito que as coisas vão, vai chegar ao poder novamente. Espero estar errado aqui, e eu estou fazendo análise hoje, talvez as coisas possam mudar até o ano que vem. Acontece que dentro da janela nós temos o seguinte: pelo lado da esquerda nós temos a esquerda radical lá no final da janela, temos a esquerda barulhenta, pessoalista, que é aquela esquerda que era do Lula antes, temos a esquerda trabalhista, que praticamente morreu com Ciro Gomes e que tomou mais um golpe terrível quando o Ciro Gomes vai para o PSDB, temos a esquerda lulista, essa esquerda estadista e populista, que hoje é o maior campo da esquerda, temos o centrão fisiológico, que ora vai para um lado e ora vai para o outro, nas figuras de Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, Davi Alcolumbre, Hugo Mota. Temos uma direita que não se sabe para onde vai, que é essa direita Tarcísio, Romeu Zema, Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado. Temos aí outro campo da direita que está batendo de frente para ver quem é a verdadeira direita, que é o MBL e a direita bolsonarista, que ambos tentam empurrar o outro mais à janela da esquerda. E temos finalmente a direita nacionalista, que é essa que eu represento, e que é a direita mais fraca no Brasil hoje, que não tem representante, que não tem voz e que tenta se construir aos pouquinhos, já que essa direita foi extirpada da política, saiu pela porta dos fundos com os militares e tenta se reconstruir agora. Talvez a gente consiga abrir um pouco mais a porta da janela e consiga botar a cabeça para fora e mostrar que essa direita aqui representa de verdade o brasileiro. Tanto na questão econômica, porque defende um Estado forte e que promova a justiça social, tanto nos valores que promova a defesa da fé e a defesa da família. Então é isso aí, pessoal. Essa é a minha análise da guerra que acontece na direita. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo.